E daí eu sempre falo isso para eles: vocês estão na dúvida? Para de pensar, senta e escreve, sabe? Não pensa muito sobre o procedimento, não pensa muito sobre, vou fazer isso, aquilo e aquele outro, porque eu acho que aí você acaba tentando encaixar isso que é do acontecimento, né, da experiência, que é a criação, num formato. Olá, eu sou Maíra Lur e é com muito prazer que eu aceito o convite da Flutua Produções para ser a hostess desse podcast incrível que começa hoje, realizando meu sonho adolescente de ser locutora de rádio. O Por Trás da Cena é um podcast sobre os processos criativos no teatro. E essa primeira temporada terá 8 episódios. Em cada programa eu vou receber 2 artistas maravilhosos, maravilhosas, para conversar sobre procedimentos e modos de criação. Você ouve Por Trás da Cena nas principais plataformas de streaming de música e no seu aplicativo preferido de podcast. Hoje nós vamos falar sobre dramaturgia e para isso eu vou receber Lígia Souza e Diogo Liberano. Lígia Souza é dramaturga, pesquisadora e professora, é doutora em artes cênicas pela USP e mestre em literatura pela UFPR. Professora de dramaturgia no curso técnico em atuação da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, coordenadora do Núcleo de Dramaturgia do SESI Paraná, é autora de Penélope, O Nome das Coisas, Outros Sons, Para Ler aos 30 e outros textos. Idealizadora da La Lettre, Espaço de Criação. Oi, Lígia, dá um oi. Oi, Maíra. Oi. Diogo Liberano é diretor teatral e dramaturgo, atualmente doutorando em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Dramaturgia FIRJAN SESI e criador do projeto pedagógico Platô, Pesquisa e Produção. Como dramaturgo, escreveu mais de 40 dramaturgias, todas elas encenadas. Algumas foram publicadas e outras traduzidas para o inglês, espanhol e italiano. Por seu trabalho como curador, diretor e dramaturgo, foi indicado aos principais prêmios de teatro do Rio de Janeiro, Prêmio Shell, Sesgran Rio, APTR e Questão de Crítica. Bom, hoje a gente está aqui para conversar sobre dramaturgia, mais especificamente sobre a dramaturgia criada em processo, nessa relação entre o dramaturgo, a dramaturga com a direção, com o elenco, com o que está acontecendo na sala de ensaio, se isso faz parte da prática de vocês, como é que vocês lidam com isso, que exemplos e que comparações e diferentes formas de criar a gente pode falar hoje aqui. Eu queria puxar o fio da conversa pela Lígia, porque ela trabalhou comigo ano passado, escreveu a linda dramaturgia do Aqui, para a Súbita Companhia. Então, sim, a gente escreveu tudo em processo, no processo remoto e pandêmico. Queria passar a palavra para você compartilhar aí suas experiências. Maíra, querida, fala, meu amor. Já vem aqui na intimidade, né? Porque ao mesmo tempo que a gente compartilhou a criação de uma obra, a gente compartilhou também as angústias de como é que a gente faz para criar nesses novos moldes aí, né? A Maíra me faz o convite para trabalhar com a Súbita, me dizendo a seguinte fala: olha, eu quero que você venha no processo como dramaturga, mas talvez não tenha um texto. E eu adoro sempre contar isso, porque que sou super fã do trabalho da Súbita, então é óbvio que eu aceitaria, mas também porque me é muito caro assim, a ideia de que a dramaturgia ela é como uma estrutura e não necessariamente uma palavra, né? Então, por isso eu acho que a gente tem tantas apropriações da dramaturgia, né? Dramaturgia da luz, dramaturgia do ator, dramaturgia do som, enfim, porque para mim ela opera como uma espécie de estruturação do teatro, assim, né? Mas o processo com a Súbita, começo aí depois para falar dos outros processos, foi muito interessante, porque Maíra me faz o convite e na semana seguinte, exatamente, nós entramos em quarentena.
Então, eu não encontrei os atores em sala de ensaio nenhuma vez. Então, fiz a reunião com a Maíra, semana que vem a gente já veio para os quadradinhos do Zoom. E a gente entendeu que nesse suporte, nesse meio, a palavra ela se tornou quase que essencial. Então, no processo criativo, os atores escreveram enlouquecidamente. Então, quando a gente ficou, não sei, acho que uns 2 meses, Maíra, levantando o material, experimentando com 5 atores, Maíra dirigindo, a Daphne como assistente de produção, de direção, eu como dramaturga, então uma galera no Zoom, né? Então, produzindo muito material, e depois que a gente levantou muito material, assim mesmo, eu imprimi tudo, porque tem isso, né? Cada processo também vai demandando da gente um procedimento. Para mim isso é bem importante, depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas eu imprimi tudo e tinha mais de 100 páginas de textos escritos pelos atores. Isso foi uma loucura, assim, e ao mesmo tempo uma delícia. Então, todo o processo com a Súbita está nesse lugar também de como essas vivências que a gente compartilhou nesses 2, 3 meses, elas, como criar também uma estrutura por baixo, por dentro desses textos que eram tão diversos, tão individuais também, né? Materiais muito distintos, assim. Então, foi um processo que eu aprendi muito, porque é uma companhia que tem uma linguagem muito forte, a princípio, no uso do corpo, em experimentações do corpo, né, a relação com os atores é sempre algo bem corporal, e para mim vai muito ao encontro da maneira como eu penso dramaturgia, como eu penso a palavra, né? Que para mim, antes de tudo, a palavra é uma produção do corpo. Então, não tem essa dicotomia entre palavra e... Né? A gente sempre acha que a palavra é algo mais racional, que não é da ordem disso que a gente chama performance e tudo mais, e para mim é completamente contrário. Você disse uma frase muito bonita uma vez, que foi, não é nada racional, não é nada mental, eu danço enquanto eu escrevo, né? Eu escrevo dançando, né? Isso me marcou muito, assim. Porque tem algo assim que eu acho que até assustei a Maíra quando a gente estava trabalhando, que ela falou assim, eu já tinha uma primeira estrutura e a gente precisava cortar, limpar os textos, alguns textos, assim, e eu até falei assim, nossa, o meu movimento de cortar é um movimento quase que do acontecimento. Se eu sentar outro dia para cortar, certamente eu vou cortar outras coisas. Então, isso tem a ver com o que a Lígia está vivendo nesse momento, qual que é o corpo da Lígia sentada escrevendo, se a Lígia está escrevendo de pé, né? Qual que é a relação que eu tenho com esse acontecimento da escrita. Então, não tem muito esse lugar de que, esse trecho, ele tem um pouco também, mas é muito dinâmica a construção da dramaturgia, justamente porque a gente está em processo, né? Se a gente for muito duro para o lugar da escritura também, a gente não entende esse lugar de processo e coletivo que é o teatro, né? É um processo coletivo, e essas aberturas, assim, principalmente durante o momento da escritura, da organização dos materiais, não é dissociado desse lugar que para mim é até um pouco ético, sabe? De olhar para os materiais e me colocar também de maneira muito aberta diante dos materiais que eu recebo. Isso que a Lígia comenta desse movimento de grupo, assim, eu acho que deve fazer bastante sentido para você. Mas fala um pouquinho, Diogo, da tua experiência da tua criação. Sim, Maíra. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e também com a Liginha, que já é amiga de muitos anos, e alguém com quem eu troco muito sobre esse universo tão vasto, né? Que parece que não para de crescer, que é o universo da dramaturgia. Eu acho muito interessante começarmos discutindo a dramaturgia criada em processo, porque, digo de modo primeiro, eu já tive o prazer, o privilégio de fazer muitos tipos diferentes de processo com dramaturgia, né? Eu posso tentar resumir, né? Mas desde aquele processo onde você começa com
um mote, uma intuição, junta um elenco, uma equipe e vai compondo, vai criando, até o processo que você tem um texto já pronto, mas esse texto vai sendo modificado, atravessado em processo, e muitos outros, né, tipos, né, adaptar um romance, escrever a partir de um romance, de um poema, escrever com uma turma de alunos, né, e por aí vai, né? Então há uma diversidade muito grande de processos, de modos de fazer. E eu acho bacana a conversa começar, então, falando de uma dramaturgia em processo, porque eu penso muito no processo da dramaturgia, né? Então, quando eu escuto dramaturgia em processo, eu falo, nossa, toda dramaturgia é escrita em processo, né? Assim, nesse sentido, de saber ou de ter a disponibilidade para acompanhar o processo de criação de uma dramaturgia, né? Ainda que eu esteja sozinho, o que não é uma hipótese possível, não há possibilidade de você estar sozinho, ainda que te contratem para escrever um texto sem sala de ensaio, né? Então, eu já passei por vários processos onde eu fui convidado a escrever uma dramaturgia que seria encenada, eu escrevi, entreguei, e aí começou o ensaio e eu nem ia propriamente ao ensaio mais, né? Então, mesmo nesse tipo de fazer, há um processo da dramaturgia, né? Há um tempo processual onde muitas etapas vão aparecendo e muitas vezes eu acho que o nosso trabalho como autoras e autores, como dramaturgos e dramaturgas, é conseguir ter escuta para o passo a passo do processo, né? Porque a gente nunca está sozinho, a gente está sempre sendo muito atravessado, ou por pessoas propriamente, ou por afetos inúmeros, né? Então, a Lígia falou do corpo, de dançar, né? Há alguns anos eu venho estudando e praticando o que eu venho chamando de corpo que escreve, né? Que é assim, onde está o seu corpo quando você está escrevendo? E, ao modificar a posição do seu corpo, o que modifica no texto que você escreveria ou está escrevendo, né? Então, eu acho muito bonito olhar para o processo da dramaturgia, justamente para a gente desfazer uma ideia equivocada e violenta de que dramaturgo é alguém que escreve um texto, assim. Peraí, não é assim escreve um texto. Exige um trabalho que não dá para ser entendido previamente, né? Você precisa ir e você vai fazendo escolhas, ganhando coisas, perdendo outras, né? E aí, o que é mais intrigante nessa discussão para mim é com que disponibilidade eu, autor, me coloco dentro de um processo criativo ou quando em processo criativo, né? Eu quero saber desde antes alguma coisa que eu não tenho como saber, ou eu me disponho a, no caminho, ir descobrindo alguma coisa que possa vir a ser a minha dramaturgia dita final, né? Então, é isso. Eu realmente poderia... Dita final, maravilhoso. Dita final, que a gente sabe que é uma ilusão, porque quando alguém lê, ela abre de novo, né? Cada leitora, cada leitor escreve, né? As suas imagens, as suas encenações, as suas imaginações, os seus sentidos. Mas então eu penso muito nisso, assim. Eu concordo com a Lígia, eu acho... por ser diretor de teatro e por ter começado a minha vida com dramaturgia, por ser diretor de teatro, por necessitar de um tipo específico de manuseio com texto escrito, né, com a palavra escrita, eu concordo que a dramaturgia não é ponto de chegada, né? Ela é ponto de partida, mesmo quando a cena escreve o seu texto tal como você entregou o impresso, né? Mesmo assim, o seu texto é um ponto de partida, porque a cena, a performance, o fazimento de uma cena, de um espetáculo, escreve muita coisa com o seu texto, a partir do seu texto, contrariando o seu texto, sublinhando o seu texto. Então, por tudo isso, para concluir essa primeira fala, por tudo isso eu venho, então, encarando a dramaturgia enquanto um texto que age. Ele age por conta própria, ele não precisa nem do teatro, ele age. E é claro que, por agir, talvez ele convide diretoras e diretores a encená-lo, leitoras e leitores a lerem esse texto, e por aí vai, né? Então...
eu fico super entendendo a dramaturgia como esse pré-texto, né? Como esse texto que convida, né? Como esse texto que propõe algum tipo de experiência, algum tipo de acontecimento que as pessoas possam chegar junto enfim, experienciar, né? Fazer parte, participar. Desviei, né? Desviei. Não se abriu assim, é muito sobre isso. Eu vejo um lugar tão interessante nessa multiplicidade de possibilidades de se fazer as coisas. Assim. Quando eu acho que não tem texto algum naquelas imagens que eu estava imaginando por aqui, eu precisava muito da Lígia como dramaturga mesmo para o texto algum. Assim. Então, assim, é muito vasto que a gente pode entender como processo de criação de dramaturgia, ou dramaturgia em processo, ou o processo da criação, enfim. Essa palavra, eu realmente coloquei ela depois, e ontem, conversando com a Lígia, ela pôs antes, eu falei, faz toda a diferença antes e depois. Né? Mas é isso, sim, sobre esse encaminhamento das coisas. Assim. Eu acho que isso é muito sério, né? Assim, porque isso tem a ver com abertura, tem a ver com a maneira com que a gente se coloca em relação ao próprio fazer, por isso que eu acho que é uma questão ética mesmo, assim, sabe? Tem na tese do Antônio Araújo, quando ele vai falar de processo colaborativo, ele vai falar sobre autoria e autoridade, né? E para falar de processo colaborativo e as relações horizontais, assim, eu gosto muito da tese dele. E daí isso tem muito a ver com o lugar da autoria nesse nome que a gente carrega, que é o autor, né? O autor de teatro, né? Então, quando o Barthes vai falar sobre a morte do autor, também pensando um pouco sobre a história da crítica literária, a maneira como a própria literatura se relacionava com o autor dentro da história da crítica, vai um pouco, né, assim, dialoga com tudo que a estética da recepção diz, que é do tipo, o texto é só as regras de um jogo, deixa o leitor jogar, né? E daí, nesse sentido, amplio, deixa o leitor, deixa o encenador, deixa os atores, a equipe de criação inteira, né, jogar com essas palavras que estão ali propondo um jogo. A gente pode jogá-las de maneira completamente diversa, né? E daí fica aí, qual é o meu papel de dramaturga? De que maneira eu me coloco no processo criativo, se eu coloco regras muito específicas e muito fechadas para que a dinâmica do jogo seja aquela ali, ou eu proponho regras cada vez mais abertas e cada vez menos impositivas, assim, né? Isso, para mim, é um posicionamento ético que reverbera em todos os processos, porque daí cada processo, de fato, vai ser porque eu estou com a escuta aguçada, né? Estou ali sempre porosa para as relações todas. Sim, tem uma coisa bonita que você falou, que eu gosto também de pensar, que é o diretor, a diretora de teatro antes de ser diretor e diretor, um leitor, uma leitora. O ator é um leitor, né? A atriz é uma leitora, a cenógrafa é uma leitora, né? Então, quando eu falo de encarar o texto enquanto texto, né, eu não estou rechaçando o teatro, em hipótese alguma, mas eu estou reconhecendo que a minha ação, em algum momento, ela tem que se fazer pelo jogo do palavrório que eu vou lançar, das imagens que eu vou compor a partir dessas palavras, né, das ferramentas que, enquanto dramaturgo, eu tenho em mãos, né? Então, é muito legal esse jogo que a Lígia está falando, que eu acho que é sempre a questão, né? Como ter rigor no texto e flexibilidade, né? Como fechar para abrir, né? Eu acho que é sempre um equilíbrio, uma dialética, uma conversa bem acirrada, né? Não dá, ou dá, né? Porque a gente sabe que dá, mas eu posso pesar a mão excessivamente num fechamento que o texto fica inacessível, né? Ninguém entra, ninguém consegue jogar o jogo, ou eu posso abandoná-lo, e o leitor também não consegue, meu Deus, mas o que eu faço com isso aqui? Não tá, né? Então, eu gosto de pensar, como é que eu dou a mão para o leitor e como é que eu soco a cara dele ao mesmo tempo ou em espaçamentos, né? Então, como é que eu te aproximo e como é que eu te estranho? Puxando e empurrando, né? Sempre, assim, dando beijo e dando soco, cuspindo e dando beijo, sabe? Eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica
interessante, e usando a palavra que a Lígia trouxe, eticamente, né? Porque você familiariza e você estranha. Você permite que a pessoa identifique coisas que para ela pertencem ao mundo dela, ao modo reconhecidas, e estranha. Faz com que ela se pergunte, espera aí, mas isso é isso? Ou isso é sempre isso? Ou isso é isso de quando em quando? Né? Então, porque aí também mora o que a gente quer com a escrita, sim, né? Com o nosso trabalho. Que a gente quer mover, dúvida. né? Sim. Mas tem uma coisa muito legal, assim, que eu tava me escutando e nos escutando, assim, que isso para mim é muito evidente, sabe? Tudo isso que a gente está falando sobre como a gente se coloca enquanto dramaturgo nos processos, né? Não é em um processo, é nos processos. Como é que a gente se abre para os processos e para as relações e para os materiais, mas isso também não quer dizer que a gente saia ileso dessas relações, entende? Não quer dizer que pelo fato de eu estar aberta vai ser sempre muito fácil, vai ser sempre muito palatável, né? Relações assim que, não, sempre dá liga porque eu estou aberta, olha como eu sou maravilhosa, assim. E não, e eu acho que é justamente você entender que às vezes não dá liga e que não, e que é difícil o processo, e que é difícil a escuta, e justamente disso você conseguir criar, entende? Justamente disso você conseguir se mover também enquanto dramaturgo, né? Porque se você está sempre em relações muito confortáveis, em relações que te propõem dinâmicas muito reconhecíveis, a gente acaba produzindo num lugar muito tranquilo, né? E para mim, não. Para mim, nossa, cada processo, assim, particularmente, é sempre um espanto, né? Gosto muito dessa palavra, assim, a Matilde Campilho fala muito, assim, sobre o espanto diante da obra de arte. Para mim tem o espanto diante do encontro com o processo, com os materiais e com as pessoas, assim, e você dá uma escorregada e perder um pouquinho o equilíbrio para depois ir encontrando novas possibilidades, assim, né? Porque se for fácil demais também, a gente acaba produzindo sempre a mesma coisa, né? Sim, eu penso, tenho pensado, porque tenho sentido, né, no meu corpo, na minha prática, eu tenho encarado a dramaturgia como uma prática da disponibilidade, assim. Basicamente, a única coisa que eu trabalho. Eu não estou acumulando saber, eu não sei como fazer, porque cada texto nega o anterior, assim, né? A gente não descobre uma fórmula implacável para escrever dramaturgia, isso é uma falta de noção monumental, né? Porque a gente sabe que cada processo é um processo, cada encontro evoca um tipo de texto, né? As próprias condições materiais e imateriais que nos rodeiam a cada momento influenciam o texto que virá. Então eu gosto de pensar na dramaturgia enquanto tem sido para mim um tipo de ofício que me treina a disponibilidade. E aí endosso o que a Lígia falou. Ter disponibilidade, estar aberto, não quer dizer que eu estou com a vida resolvida e que eu tenho o texto. Ainda assim, eu preciso trabalhar muito, né? Porém, ter disponibilidade me possibilita encontrar, dentre muitas possibilidades, aquela que eu vou entender num determinado momento, que é essa, né? E aí o ponto se você não se permite essa abertura de um processo criativo, você está escrevendo para criar alguma coisa ou você está escrevendo para validar algo que você já sabe, né? Eu lembro de uma situação que foi muito violentamente engraçada com um aluno. Eu estava orientando a escrita de um texto, de uma dramaturgia, e eu estava observando, eram várias etapas de orientação, fazia uma conversa, fazia um exercício, depois vinha um esboço de alguma cena, e eu estava observando ele muito atentamente, e sempre ele se remetia à dramaturgia dele no sentido, a minha dramaturgia é isso, a minha dramaturgia é aquilo. Ele sempre afirmava no tempo presente, a minha dramaturgia é isso. E eu estou ouvindo ele falando sempre que a dramaturgia é isso, que a dramaturgia não é aquilo, só que não tinha dramaturgia. Aí eu lembro que um dia eu falei para ele, parou então, para de falar um segundo e pega o seu celular. Aí ele ficou me olhando, eu falei, pega o seu celular. Aí ele pegou o celular e falei, me manda o PDF da sua dramaturgia agora, que aí fica mais fácil, porque se a sua dramaturgia já é, então a gente não precisa criar, a gente não precisa criar. Se a sua dramaturgia já é, você não precisa criar uma dramaturgia.
Aí ele ficou meio sem graça, eu falei, tá vendo? Você não está criando, você está padecendo uma idealização que você fez da sua dramaturgia que você não larga em hipótese alguma. E aí foi um longo processo super custoso para ele perceber que, na verdade, ele não estava se permitindo criar, porque nada passava por ele, porque ele já tinha pré-definido que a dramaturgia dele era um negócio, mas era um negócio que não existia, não tinha nenhuma cena, não tinha nenhum rabisco, né? Então, eu acho que esse lugar é muito caro, né? Assim, da gente perceber que disponibilizar-se-á não é encontrar, não é ficar sossegado, né? Mas é possibilitar que alguma coisa se movimente, que alguma coisa comece a fazer liga. Sair de um lugar irredutível, assim, de grandes certezas, que é muito perigoso, né? Sim. Tipo, nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, sabe? Meu, Gabriela. É um lugar, às vezes, que é atraente no sentido de vou, então, bater uma estaca aqui na minha linguagem, ou no que eu sei. Então, ele tem esse risco, né? Esse lugar, assim, de você... Mas o movimento e a porosidade, eles são vertiginosos, mas é o caminho, né? Pelo menos... Sim. Tem uma vertigem, né, na abertura, na disponibilidade, né? Tem um uou, e estar disposto a isso é lindo. Não, é porque isso que você está falando, assim, Ma, e daí escutando o Diogo, e também agora, né, nesse lugar que dá 10 milhões de aulas, assim, e tal, que é esse lugar de professora, mas o lugar de aprendizado, entende? Assim, que é do tipo, o quanto a gente vai operando em instâncias tão diferentes, mas sempre com esse posicionamento ético, entende? Como é que você vai... O professorar, eu agora assumo, sou professora, porque acho uma profissão linda, maravilhosa, e que a gente tem que defender, sou professora. Mas o quanto esse lugar do ensino, da disponibilidade e tudo mais, são lugares que se encaixam, assim, né? Porque é lugar de escuta mais uma vez. É lugar de escuta mais uma vez. Então, a gente... E sinto que há um lugar de formação nesse lugar da escuta, né? Exatamente. A gente não é muito formado ou educado ou trabalhado para isso, né? Inclusive o oposto, né? Exatamente. E daí eu acho o tema maravilhoso, né, de falar de procedimentos de criação, porque muitas vezes os alunos chegam naquela hora e falam, tá, mas às vezes até um pouco por curiosidade, tudo assim, né? Tá, mas como é que é para você escrever? Como é que você faz para escrever? Entende? Assim, eu adoro. Eu falo assim, gente, se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso, porque existem 10 milhões de respostas possíveis, inclusive no meu corpo. Entende? Cada momento em que eu sento para escrever, vem um procedimento diferente. Porque é da ordem do sentar e escrever. E daí eu sempre falo isso para eles. Vocês estão na dúvida? Para de pensar, senta e escreve. Sabe? Não pensa muito sobre o procedimento, não pensa muito sobre, vou fazer isso, aquilo e aquele outro, porque eu acho que aí você acaba tentando encaixar isso que é do acontecimento, né, da experiência, que é a criação, num formato. Então, eu entendo que isso é um lugar muito interessante, a gente adora ler, né, sobre como é que tal artista trabalha, como é que é o processo de criação do fulano, quais são os xananãs que ele faz antes de criar e tal, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma prática, né? E daí isso é uma prática do encontro com o diretor, isso é uma prática do encontro com o aluno, isso é uma prática do encontro de você com o papel em branco, que é como é que você está ali aberto, disposto a viver esse momento, assim, né? Eu vou puxar uma coisinha que você falou ali, um encontro com o diretor, com a diretora. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como se dá esse diálogo, assim, claro que ele é variante, assim como as variáveis que a gente abriu, mas algumas experiências que saltam aí, que são recorrentes ou não, do diálogo entre a direção e a dramaturgia. Sim, eu vou puxar com o que me veio, tá?
tive, mas ainda tenho, né? Eu tenho muita a prática de encenar textos que eu mesmo escrevi. Ou textos escritos que depois eu enceno, ou ir criando a dramaturgia e encenando ela. E teve um processo... Oi? Então você mesmo é a direção dos seus próprios mas textos. tenho muita experiência com outras pessoas dirigindo, que também abrem outros lugares. Mas eu talvez queira só citar o exemplo de eu mesmo escrever e dirigir, porque ainda assim são escritas diferentes. A escrita da encenação é muito diferente da escrita da dramaturgia. E eu lembro que eu aprendi isso de uma maneira muito, pelo menos para mim, muito especial. Eu estava fazendo a minha peça de formatura na minha graduação em direção teatral na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu era o dramaturgo e eu era o diretor. E eu percebi num dado momento, quer dizer, eu escrevi 3 cenas, que se tornaram as 3 primeiras cenas. E depois que eu escrevi, num furor, escrevi de pé, Lígia, eu estava de pé, assim, completamente numa vertigem que eu não saberia explicar previamente o que era, mas eu fui. Depois que eu escrevi as 3 primeiras cenas e eu li, eu falei, meu pai do céu, eu não pensei na peça, na cena. Eu, diretor, eu, dramaturgo, simplesmente escrevi porque eu precisava contar aquela história. E o tipo de coisa que eu escrevi era evidente, numa primeira leitura, que não dava. Não dava. E aí eu lembro que eu falei, gente, mas tá tão legal, eu tô achando legal o que eu escrevi. Tudo bem, eu vou levar pro ensaio, a gente vai ler, aí depois eu vejo se eu tiver que cortar e reescrever. E eu lembro que eu fui para o ensaio com as folhas impressas, as cenas impressas, sentei com o elenco, morrendo de medo, a gente leu, e assim, o olhar do elenco negou completamente a minha equivocada visão do que é um texto para teatro, porque o elenco leu o texto e a questão não era é impossível fazer, a questão era como vamos fazer. Sim. E esse é o trabalho do artista de teatro, qualquer seja ele, como a gente vai compor, de que maneira, com quais intensidades e cores e por aí vai, né? E aí foi quando eu aprendi, eu falei, que bom, eu, Diogo, dramaturgo, estou escrevendo um negócio. Como eu vou escrever em cena, é outro negócio. E se você for encenar o mesmo texto, é outro negócio, né? Então foi quando eu fiz as pazes com essa... Eu rompi com essa espécie de hierarquia do texto servir a cena. E entendi que o texto, ele abre um tipo de experiência, a cena produz um outro tipo de coisa, que pode super concordar com aquilo que o texto movimenta, mas não necessariamente é uma tradução direta, né? E aí os anos foram passando e eu fui quebrando a cara, né? Assim, vivendo experiências diversas, escrevendo coisas e não me preocupando com a tradução delas em cena, porque não era uma tradução, era uma outra escrita, né? E aí, nesse sentido, algumas relações dramaturgo-diretor são traumáticas, né? No sentido, diretores que não têm... não aceitam um tipo de texto que não sirva diretamente à cena, né? Outros que embarcam numa palavra escondida dentro de uma fala que você escreveu e falam, eu acho que é sobre isso aqui a peça, sobre essa frase aqui. Aí você fala, ok, interessante, vamos lá, vamos adiante, vou tentar reendereçar o meu texto, né? Outros que leem a sua rubrica e falam, eu vou colocar isso em cena, isso é maravilhoso. Aí você fala, legal, peraí, vamos então entender que isso é uma textualidade que vai estar em cena, né? Então, eu acho que a questão do dramaturgo, dramaturga, diretor e diretora, diretores, é uma questão de produção de pacto. Não é uma questão de como fazer. É produção de pacto, caro diretor, você tem disponibilidade para ler um texto e não ler uma transcrição da sua possível peça de teatro? Né? Você tem condição de ler uma matéria textual
que é complexa, que pode não explicar muita coisa, que pode abrir uma tonelada de imagens, que pode transitar entre tempos verbais, que pode ter personagem como não ter personagem, que pode falar livremente, que pode falar graficamente, né? Você tem disponibilidade para pensar uma escrita outra a partir dessa escrita ou não, né? E aí eu acho que cada parceria é uma parceria, porque tem gente que não, tem gente que mais, tem gente que menos, e aí você, não sei, para mim o mais caro tem sido com quem estou trabalhando. Vamos bater um papo. Se eu te falar uns negócios, tá, beleza, então agora eu me sinto à vontade para propor alguma coisa, né? Mas é isso, são muitas experiências, assim como são muitos textos, né? Ai, então eu acho que tem uma relação aí, a diversidade de modos de composição não é só da dramaturgia, também da cena, falar né? sobre isso também tudo. da relação com os encenadores e encenadoras. Essa coisa da relação com o diretor, eu adoro pensar isso. E adoro no sentido de como é que eu enxergo o diretor que está dentro de mim querendo dirigir a peça enquanto eu escrevo. Entende? Eu fui É engraçado isso. É um treinamento para mim. Isso foi um treinamento ao longo dos anos que eu não vejo a peça. Eu não vejo, eu não tenho essa imagem de como ela vai para a cena. Eu não faço a menor ideia de como ela vai. Eu não passei por esse estágio ainda. Nossa, eu não tenho a menor ideia, mas eu tenho uma outra coisa que eu escuto as pessoas falando essas palavras, mas isso traz uma dinâmica muito diferente, assim, você escutar e você ver. Eu acho que as duas podem trazer uma frustração muito grande, mas eu acho que o jogo da escuta e da musicalidade, ela é menos indicativa, entende? Assim, como é que você diz que esse texto tem que ser falado dessa maneira? Você vai lá na pontuação, você vai lá na prosódia, na escolha das palavras e tudo mais. E a imagem me parece muito mais no lugar da descrição da rubrica, entende? Assim, quando você descreve uma rubrica, parece que você está querendo dirigir a cena, né? É claro que há rubricas e rubricas, obviamente, né? Rubricas que são completamente sugestivas e completamente da ordem da invenção mesmo, do tipo, estou te dando essa imagem que é impossível de ser executada e você vai criar uma outra imagem a partir dela. Então, essa é as rubricas que eu mais amo e mais adoro, assim. Mas algumas outras que são mais descritivas, no sentido de propor uma encenação, eu há muitos anos já trabalho com pouquíssimas rubricas, porque acho que, como o Diogo falou mesmo, é um outro lugar, é uma outra escritura, entende? É um outro universo. Mas daí, num encontro com diretores, diretoras, processos de criação diversos, foi até engraçado porque isso aconteceu tem 2 meses, assim, um diretor chegou para mim e falou, Lígia, mas eu queria que você propusesse alguma cena nesse sentido, de como é que isso, a partir de um processo criativo, né, já tinha algumas ações, algumas experimentações de cenas das atrizes, e ele falou, eu gostaria de ver como é que você enxerga essa ação dentro da dramaturgia, que já tem um corpo, que já está ali, a atriz já produziu. E daí isso, para mim, me tirou do lugar também, que era do tipo, não, ok, vou colocar aqui no meu texto uma ideia de encenação. Como isso vai acontecer depois, para mim é muito tranquilo, e estava dentro do pacto isso já, né? Isso que o Diogo falou, estava dentro do pacto. Mas a gente vai entendendo também o pacto durante o processo de criação, porque vem demandas de você mesma, entende? Assim, do tipo, não, eu acho que se eu fizer dessa maneira, nessa relação, talvez vá mais ao encontro do que essa obra precisa, do que esse processo precisa, assim, né? E fatores completamente ridículos, que, por exemplo, eu acho, Maíra, que quando a gente estava trabalhando na escritura da dramaturgia, nosso fluxo de diálogo entre diretora e dramaturga estava num lugar, porque a gente ficou 3 meses lá numa loucura com aquelas palavras, assim. E daí a gente recebeu a resposta do edital, da lei, que a gente podia transformar isso online, a gente decidiu fazer um roteiro e gravar. Quando a gente foi escrever os roteiros, que a gente foi fazer o spin-off, a gente
pegou os personagens daquela dramaturgia e escreveu outras narrativas para elas. A gente tinha um mês para fazer isso. E eu acho que o meu diálogo... E ali a gente enlouqueceu. Foi para outro lugar, entende? Então, assim, por mais que a gente já tivesse trabalhado, já tivesse reconhecido nessa relação... O pacto era outro daí. O pacto era outro, assim, demandava outra espécie de trabalho, né? De manutenção de metodologia e tudo tal, né? Então, eu acho que é isso. É uma loucura. Você pode dar muito certo, pode dar muito errado. E que bom, assim, né? Porque quer dizer que a gente está vivo, que a gente está se movendo com isso também. Ao mesmo tempo, gosto muito de falar da experiência que é quando eu entrego um texto e o diretor monta aquilo, porque é isso, eu não vejo, não tenho a menor ideia de como isso vai para a cena, e quando isso se materializa para mim é quase sabe, fez-se a luz, assim, né? É uma experiência maravilhosa, assim, incrível. Adoro. Eu lembrei de um processo, só para dizer rapidamente, que foi muito, incrivelmente transtornante na minha vida. Tem 5 anos, 6 anos. Eu fui convidado para escrever um monólogo para uma grande atriz carioca e tal. E aí eu falei, ok, vamos embora, que interessante, vamos lá. Aí fui descobrindo em diálogo com ela que ela era bailarina e eu não sabia, muita gente não sabia. Aí a gente começou a enveredar, então, por uma coisa mais, que não era biográfica, mas fazendo referência a ser uma bailarina. E o diretor, maravilhoso, a conversa com ele era uma conversa por imagens. Eu fiquei um mês sofrendo, depois eu falei, é isso que tem. Essa é a relação agora. E ele falava assim para mim, do nada, ele falava, eu quero uma cena com um vestido, mas um vestido assim, pode pensar assim, uns 20, 30 metros de cauda. Eu quero essa cena. Aí eu ficava meio assim, como assim você quer essa cena? Você tá achando que eu sou o quê? Que eu vou para casa e te trago uma cena assim, com qualquer coisa, sem nenhum critério? Eu fiquei um mês assim, padecendo, a relação já não estava tão boa, até que um dia eu falei, gente, é esse o diálogo que tem aqui. E diferente de muitas vezes, é assim, ele quer coisas, eu escrevo do meu jeito, essas coisas são experimentadas, são jogadas fora ou fica um pedaço, e o meu trabalho é ir montando essa destruição em massa que está sendo esse processo. Então foi um processo que eu lembro que eu escrevi assim, juro para vocês, mais de 100 e poucas páginas, e o texto final que eu consegui editar junto tem 15, 16 páginas, entendeu? Mas eu demorei, por isso eu falo que foi um processo importante, porque foi um processo de muito aprendizado, porque eu falei, olha, esse processo funciona assim, o diálogo criativo aqui funciona por meio de imagens que vêm. E o diretor maravilhoso vinha com imagens, era esse o trabalho dele em relação à dramaturgia, ele só soltava as imagens e eu tinha que ir para casa e falar, meu Deus, agora tem isso. Eu lembro de um dia, eu quero uma cena assim, bem Romeu e Julieta. Eu falei, meu Deus, Romeu e Julieta, de onde você tirou Romeu e Julieta? Vamos encaixar aqui, vamos encaixar. Vai encaixar. E foi um processo muito intrigante para mim, sofrível e revelador, porque eu falei, olha, eu nunca tinha experimentado a dramaturgia como um tipo de disponibilidade minha para reagir criativamente a desafios que não faziam nenhum sentido para mim, entendeu? Eu estava ali tentando entender quem era aquela mulher, qual era o coração daquela dramaturgia, e não tinha nada disso, né? A peça virou um dueto dançado, com uma instalação plástica, violentérrima, quilométrica, quilos e mais quilos de plásticos no teto que voavam, uma loucura. E eu não fazia ideia disso quando eu comecei o processo. Eu achava que eu ia escrever uma fábula de uma mulher, e eu escrevi um poema com vários... Uma loucura. Então, eu acho muito, muito interessante, só voltando para o início da nossa conversa, se a gente gosta ou acredita que dramaturgia pressupõe uma disponibilidade, eu acho que a escritura cênica pressupõe uma disponibilidade, né? E eu reforço quais são os pactos, quais são as parcerias. Já foi-se o tempo em que a relação diretor e dramaturgo era escrevi um texto, encena o texto que eu escrevi, entendeu? É preciso um outro tipo de conversa, tem muita coisa que se escreve hoje em dia pela simples presença de um corpo específico em cena. Tem um corpo ali que ele fala muita coisa para além do seu texto. Então, assim, é preciso inaugurar um outro tipo de qualidade de conversa, né? Conversa.
A Anne Bogart diz, é preciso repensar o termo eu quero. Nossa, sem dúvida. Tipo, sem dúvida. Assim, quando você começa a estruturar a tua fala também, você tira o eu quero do teu vocabulário. Assim. É impressionante o estrondo que faz. Assim. É uma bobagem, mas isso que você acabou de relatar é isso. Eu quero, né? Você imagina, você joga a pessoa e fala, eu também quero, daí você pega o quero do outro e fala, opa, mas esse quero... E daqui a pouco tem o que você quer ou ambiciona, né? Quando eu vi a tal, vou dar um exemplo aqui, a tal da porta no meio do campo, na filmagem do Aqui, eu falava, eu quero essa porta no meio do campo. E quando eu vi aquilo se materializando naquele campo, é tão vibrante quando as coisas que você idealizou, imaginou, elas se tornam reais. Mas é a partir de muito diálogo, inclusive de críticas que disseram que minha porta era do Teletubbies. Inclusive, mas assim, inclusive, mas, assim é tão gostoso, porque esses pactos e esses diálogos e essa abertura e essa porosidade é propriamente o espaço de criação. Né? Sim. Eu lembrei só de uma coisa que é... quando eu oriento criações textuais, geralmente eu começo os processos criativos de dramaturgia pedindo que as autoras e os autores me digam aquilo que eles não desejam fazer. E isso é muito intrigante. Primeiro, não desejo nem existe, né? A gente não tem como inventar essa categoria, mas eu invento bem profanamente, assim, quase levianamente, que assim, é só pelo esforço de você olhar para aquilo que você quer por uma via negativa. Eu não quero que o meu texto seja aquilo. E quando você afirma que você não quer que o seu texto seja aquilo, a primeira coisa que acontece, ou a segunda, é por que eu não quero que o meu texto... Por que eu estou querendo que o meu texto seja ou não seja aquilo, né? Então você abre um problema que é justamente esse, né? Eu gosto muito de falar assim... ser artista não é criar o que você quer, gente. Para com essa história, né? Então, eu tenho uma coisa muito interna há mais de década, que é toda criação que eu faço, obrigatoriamente, eu coloco algo que eu detesto. Para eu nunca me esquecer que a criação nunca é uma extensão direta e translúcida dos meus desejos. Tem muita coisa em jogo. Então, como diretor de teatro, eu deixo uma duração completamente equivocada, eu coloco um gesto nada a ver, eu faço uma luz nada a ver, e textualmente eu experimento também colocar uma coisa assim, cara, essa frase realmente, que vergonha. E eu coloco, que é justamente para quebrar um pouco dessa possível dominação que a gente acha que a gente tem, né? De que está tudo perfeito, de que é isso, exatamente isso, quando, na verdade, isso é uma ilusão tremenda, né? Porque a primeira pessoa que lê já desviou tudo que você pretendia para um outro lugar. Então, para com essa síndrome de controlar a obra, né? Então, eu piro muito nisso. Deixa eu só complementando, Diogo, porque isso é demais. Isso é demais. Falar, né, do meu processo com a Maíra, assim, foi muito revelador, assim, né, porque duas mulheres falam pra cacete que se encontraram na pandemia enlouquecendo, trabalhando dentro de casa sozinhas, assim, né, no sentido de sozinhas dentro de casa. E eu e a Maíra, a gente tinha reuniões só, nós duas e a Daf, que fazia assistência de direção, e às vezes a gente estava muito discordando num ponto, assim, que era, eu queria A, ela queria Z, assim, sabe? Analisando alguma imagem ou algum direcionamento para o processo, ou mesmo até para a dramaturgia. E daí a gente fazia, né, o falatório geral de por que era A, por que era Z, e voltava para casa. Aí no outro dia, a gente se encontrava de novo e falava, putz, eu concordo com você. E a Maíra, não, eu concordo com você. E daí a gente mudava de opinião por conta da escuta. Eu acho que tem isso, escuta muito apurada também, assim, sabe? De tipo, mas por que a gente está discordando tanto, né? Por que esse lugar é tão distinto? E daí é na diferença também que a coisa se dá, sabe? É na diferença que você... Não, então eu preciso olhar para isso aqui. E olhando para isso aqui, você entende outros caminhos, assim. Isso aconteceu 10 milhões de vezes, da gente discordar, assim, homericamente. No próximo ensaio, a gente já concordar uma com a outra.
uma noite Reverso. de 2 dias, você volta e fala, mas olha, aquilo que você falou... Pum. E eu adoro quando as duas delas a gente discordava novamente, né? Porque quando a gente Exatamente. concorda com... Enfim. Gente, vou aproveitar. Eu me costo aqui porque dá para abrir, mas a gente tem uma brincadeirinha para fazer que chama assim, em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Alô? 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 Vocês recebem ligação? Não até. Pouca, né? De uns anos para cá. Eu amo ligação, eu amo ligação. Chega, me bateu o coração. Eu odeio ligação. Mas odeio as que eu mais ligação. recebo são de empresas, de Odeio. coisas Cobrando. que não, oferecendo serviço, querendo banco, falando Sim. coisas que eu não quero saber, enfim. Amigo é mais difícil, amigo tá difícil, eu vou te falar. Amigo ligar mesmo assim, né? Ligar e perguntar para você, você tá bem? Como é que você está passando, né? É outra comunicação. Né? Eu odeio. Para mim, se você quer me ligar, você me avisa antes, tá? Então me avisa que você vai me ligar. Aí eu mas te agora atendo. a gente não vai avisar a pessoa que a gente vai ligar. Ela vai ligar e vai cair aqui no meio dessa coisa aqui. Vamos ligar? Quem vai ligar? Eu posso ligar aqui. Pode ser, Diogo? Pode, claro. Para quem a gente vai ligar? Nós vamos ligar, eu e o Diogo, para um amigo em comum, que é um amigo muito querido, um dramaturgo incrível, eu acho. Diogo acho também. Com certeza. E o mais incrível é que nos conhecemos os 3 e mais outros 3 dramaturgos no mesmo dia, exatamente, num encontro de dramaturgia que se chama Janela de Dramaturgia lá em BH. Quase ninguém se conhecia e a gente se conheceu todo mundo no mesmo dia. Isso já tem uns 8 anos. Tipo isso. Ele se chama Vida correndo louca. André Felipe. André Felipe, que é um dramaturgo de Florianópolis e que atualmente está concluindo o doutorado dele em dramaturgia na USP, porém fazendo uma bolsa, um intercâmbio, está na Alemanha agora. Então Olha vamos ver se o fuso horário vai nos... Olha só, DDI. Vamos lá. Vou tentar, vamos lá. Ai, meu coração está aqui. Ui, não vai rolar. Eu acho que ele não vai atender. Tá vendo, Diogo? Eu até mandei uma mensagem aqui para ele perguntando se ele... Perguntei, tá aí? Mas esse ele tá nem... aí é clássico. Né? Mas aí não sei, vamos ver. Veremos. Amores, me diz aí, o que vocês acham que a escrita e a escrita dramatúrgica move hoje nesse mundo? Que estruturas a gente desloca a partir dessa escrita, dessa arte da escrita? Olha, tem sido muito espantoso e apaixonante nos últimos anos, por ser, né, não apenas um dramaturgo, mas também um professor, né, que trabalha também com ensino de artes cênicas e de dramaturgia. Eu posso dizer, assim, óbvio, pelo meu ponto de vista, que tem sido bastante espantoso, apaixonante, perceber a dita imensa procura pelo estudo, pela criação em dramaturgia. Eu acho isso espantoso. Eu não consigo... Claro, estou feliz com isso, ponto, não há questão. Mas eu acho que o trabalho com dramaturgia, o interesse pela dramaturgia tem movido muitas pessoas, tem atraído muitas pessoas, e é algo, eu acho, que precisa ser estudado, assim. Por que num país como o Brasil, atualmente como o Brasil, né, como o Brasil está hoje, por que tantas e tantas pessoas de formações e vidas distintas estão
procurando o estudo e a criação em dramaturgia, né? O que a dramaturgia, na visão dessas inúmeras pessoas diferentes entre si, possibilitaria ou está possibilitando, ou o que essas pessoas vislumbram que o trabalho com dramaturgia pode possibilitar a elas, né? Eu fico completamente arrepiado com essa percepção, que para mim é um fato, né? Então, sei lá, ver 150 pessoas se inscrevendo só no Rio de Janeiro para fazer um curso de dramaturgia por ano, me desculpa, 150 pessoas querendo estudar dramaturgia, ficar um ano estudando dramaturgia, eu não consigo achar isso pouco importante a nível público, entende? E aí, a título de especulação, eu tenho uma hipótese que explicaria, né, ou que buscaria explicar esse espanto monumental de muitas e muitas pessoas querendo dramaturgia, que é uma questão também de ordem política, social e política, né, cultural. Em que sentido? A dramaturgia tem possibilitado, de acordo com um olhar que eu estou jogando assim, sem desdobrar, mas a dramaturgia tem possibilitado a inscrição de existências, de mundos, de tipos e números de relação, de tipos e números de sociabilidade, né? A dramaturgia tem permitido a inscrição e a divulgação de vidas, de pontos de vista, né? De sensações, né? De trocas relacionais, afetivas, né? E aí eu olho para o tamanho monumental de pessoas procurando o estudo e a criação em dramaturgia, eu falo, uau, a dramaturgia tem feito um serviço público, né? Ela tem possibilitado que vozes se inscrevam e se ampliem, se distribuam, que discursos sejam construídos, que imagens sejam escritas no papel e nas vistas e nas imaginações, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a dramaturgia tem possibilitado isso, assim. Eu acho que ela tem possibilitado, como um tipo de fazer artístico, invenções e reinvenções de mundo, de existências, de mundos, de existências. E isso não é um papo barato ou uma fala bonita e empolgada, né? Isso é efetivo, quando você vê as pessoas procurando e querendo falar de si, não para falar de si, mas para devolver ao mundo aquilo que cada uma carrega em si, né, na sua comunidade, no seu entorno, na sua família, nas suas relações mais íntimas e próximas, né? Então eu olho para a dramaturgia hoje, dramaturgia para mim não é mais, né, texto e cena de teatro, vou escrever uma peça de teatro, assim, com certeza isso já foi em algum momento da minha vida, mas eu acho que hoje está em outro lugar, assim, tem sido um espaço disponível a atrapalhar a narrativa do mundo, sabe? Colocar problema, assim, esse é o texto que estão nos impondo, peraí que tem outro, e tem outro, e tem outro, e são outros, no sentido de que são outras versões, outras formas de cognição, outras articulações de palavra, sentido, imagem, desejo, identidade, e por aí vai, né? Então é óbvio que a dramaturgia tem sido, no momento catastrófico em termos de nação, de país, né? É óbvio que a dramaturgia tem sido amplamente perseguida, procurada, desejada e, obviamente, desinvestida, precarizada, né? Então, a explicação parece evidente, né? Quanto menos querem investir na coisa, suspeitamos, então, que o valor dela esteja alto, né? Porque se a cultura e a arte no Brasil estão depredadas nesse nível, é porque é na cultura e na arte que o Brasil sobrevive. Então, eu acho que, para encerrar, eu acho que é muito isso, Maíra. Eu acho que a dramaturgia tem possibilitado que vidas sejam vividas, né? E sejam distribuídas, ampliadas, amplificadas, né? Então, eu acho que isso é muito forte, tem sido muito forte nos últimos tantos anos, eu acho que nem é um caso de décadas, sabe? Eu acho que deu uma virada aí no mental de, sei lá, não tem nem uma década. Acho que uma década atrás a gente ainda estava falando os grandes dramaturgos, né, os textos, incrível, essa invenção da linguagem, blá, blá, blá. Hoje em dia é muito mais do que isso, assim, faz parte discutir a dimensão estética, mas a dimensão ética, a dimensão pública, ela está muito
colada no fazer dramatúrgico. Isso é apaixonante. Você acha que os diversos núcleos de dramaturgia que apareceram e despontaram nesses últimos anos aí, que não são década, né? Que ainda não foram, mas eles são responsáveis por esse movimento? Por conseguir proporcionar ou abraçar alguma demanda, ou projetos como o teu mesmo, né, o Platô? Se esses lugares são ambientes que vêm, assim, fomentando isso? Eu acho que é devolver ao mundo, né, e a uma dimensão pública, determinados tipos de fazeres, determinados tipos de ofícios, né, convidar, né. Então, eu comecei, a primeira dramaturgia que eu escrevi, eu tinha 12 anos. Eu não sabia o que era dramaturgia, eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra, mas eu vi um cartaz na minha escola, concurso de dramaturgia. Escreva a sua peça e apresente. Eu falei, que legal. E olha que incrível, havia ali uma placa colada num poste na escola, me abrindo para um negócio que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu acho que os cursos, os espaços de discussão, propriamente um podcast que está abrindo uma discussão íntima sobre fazer dramaturgia, eu acho que isso produz conexões, né? As pessoas ouvem e provavelmente falam, eu tenho interesse nisso, isso deve ser sei lá o quê, eu queria me envolver com isso, né? Então eu acho formidável, sim. E não à toa são poucos os espaços de formação, né? São poucos os espaços que estão sobrevivendo, mas eu acho que faz toda a diferença. Eu só ouvindo o Diogo, assim, já compartilho, assim, da mesma impressão e do mesmo tesão, assim, pela coisa, assim, sabe? Eu adoro escutar o Diogo, outros amigos, assim, que falam da dramaturgia nesse lugar que eu compartilho, assim, e de fato, fico pensando, ano passado eu estava dando aula, estou dando, né? Mas ano passado, na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, 5 turmas de dramaturgia, com 20 a 30 alunos. Eu dava aula exatamente todos os dias da semana, de segunda a sábado, só domingo que não. Então, assim, 20 a 30 alunos por turma. E fiz uma reflexão, assim, junto com os outros 2 professores que estão nessa empreitada comigo, que é o que essas pessoas buscam, sabe? Por que estamos aqui? É um curso gratuito, financiado pelo governo federal, de um programa que se chama Pronatec, que é do governo Lula, preciso falar, mas o que essas pessoas, por que essas pessoas estão ali, e de, assim, características muito diversas, assim, pessoas que não têm interesse no teatro em si, mas viram ali uma entrada em pensar a escrita, ou pessoas que estão ali, já são formadas, graduadas em teatro e que voltam porque querem olhar a dramaturgia com mais cuidado, com mais afinco, assim. E eu tenho uma hipótese, algo que estou elaborando na minha mente ainda, que eu acho que tem um lugar fundador da dramaturgia, que é a escrita como fala, que é a escrita como oralidade. E esse lugar da escrita que advém desse espaço, que é o espaço da performance de um corpo e do compartilhar de um tempo e espaço com pessoas, isso é extremamente político, entende? Então, eu acho que o formato, o pressuposto da dramaturgia, ela pede um espaço de assembleia, e isso é muito poderoso, né? Por mais que eu acho que ler dramaturgia já é um acontecimento, eu acho que a maneira com que a gente se relaciona com essas palavras, mesmo que no papel, ela tem uma dimensão de oralidade, de acontecimento, de corpo e que, portanto, de um espaço político, né? Então, fico pensando, por exemplo, o que o Davi Kopenoala fala sobre a lógica Yanomami, né? As lógicas, as deslógicas Yanomamis, está completamente em diálogo com esse lugar da oralidade que a gente foi perdendo ao longo dos anos, né? Então, acho que talvez, por que a gente tem essa retomada da dramaturgia? Porque por muito tempo a gente achou que dramaturgia era o lugar da escritura como um gênio que sabe as técnicas da dramaturgia. Eu, que comecei o percurso como dramaturga há 10, 15 anos, fiz muita oficina que estava me dizendo quais eram as técnicas da dramaturgia, entende? Assim, no sentido de técnica mesmo.
E agora a gente volta, né, tem uma tendência nos últimos anos que a gente não está aqui falando sobre técnicas de dramaturgia. A gente está olhando a dramaturgia justamente como um lugar de invenção. E se a gente for olhar no nosso contexto brasileiro, numa tentativa decolonial, né, de quebrar os cânones europeus, ainda mais, porque a gente não quer mais que nos falem que dramaturgia, a base da dramaturgia são os cânones europeus. Então, isso já muda a maneira com que a gente se relaciona com a dramaturgia que está sendo produzida aqui, entende? A gente está indo para outros lugares, lendo outras coisas, pensando a dramaturgia de outra maneira. E, para mim, isso está completamente vinculado à oralidade. Para mim, isso não tem... É uma hipótese, mas é algo muito basilar, assim, sabe? Então, isso penso de maneira muito genérica, mas queria, tentar responder a sua pergunta de maneira um pouco mais individual e pessoal, que é algo que tenho pensado enquanto a Lígia dramaturga, né? Para além da Lígia pesquisadora, e não que as coisas se dividam, né? Elas se retroalimentam. Mas a Lígia dramaturga, ela está muito empenhada e muito se estudando, se alimentando em pensar uma autoria feminina. Qual é o lugar de produção da palavra da mulher, que vai ao encontro disso tudo que eu falei, entende? Porque isso tem a ver com criar um imaginário do que seja mulher. E esse nosso percurso, ele é muito recente, né? A gente pensar o que é uma escrita feminina, ou o que é um imaginário feminino, ou quais são os parâmetros das mulheres, é muito recente. E eu acho que o lugar da escrita, que é o lugar de organizar pensamentos, né? E nesse sentido, não só isso que nos foi imposto, né? Como é que a gente constrói outros parâmetros do que é a dramaturgia, outros parâmetros de como se deve escrever a partir de um modo de existência, que é o modo de existência da mulher. Então, ali é algo que eu tenho me empenhado muito, que é como é que a Lígia, essa mulher que carrega uma ancestralidade de mulheres que vem a curto prazo diante da história da humanidade, tentando se expressar, tentando se colocar no mundo, como é que a Lígia também colabora, como é que ela dá vazão a esse lugar, assim, que eu acho muito político também, sabe? Muito genuíno e muito político. Se livrar de alguns padrões de escrita bastante masculinos também, que a gente absorve e reproduz, assim, muito porque é isso, né? De repente você vai vendo o quanto outras coisas são possíveis. Exatamente. Mas é um trabalho de bastante ruído, bastante fricção, assim, para tentar sair de uma formatação que teve que ser usada. Exatamente. É uma roupa que a gente vestiu aí que precisa desvestir. Exatamente. Uma coisa, Lígia, que eu venho pensando e que a sua fala me animou a jogar na roda ou no quadrado. Esse quadrado! Esse quadrado do Zoom. Acho que o Zoom tinha que, em 2021, mudar o design e fazer tudo oval, porque a gente está arredondando assim. Esse quadrado. Ele não está aguentando tanta roda de conversa. Mas, Liginha, eu acho que a sua fala me lembra de uma formulação que eu fiz há um tempo atrás, que, enfim, é uma formulação aparentemente boba, mas eu gosto de pensar que a dramaturgia tem sido lugares de falas, né? Assim, talvez por isso tem sido tão procurada, tão demandada, né? Ela possibilita, ela espacializa falas, né? Falas inúmeras, né? E ela não tem, a princípio, nenhuma negativa, né? Ela não tem negativa, ela não vai falar, não, isso aqui não pode, não, isso aqui não é próprio, né? Lembra discussões dos ditos grandes dramaturgos, Schiller falando com Goethe, isso é próprio, isso é impróprio para o texto dramático, né? A gente já não está mais com essa questão do próprio e do impróprio, né? Porque o que uma determinada moral determinaria como impróprio é uma vida que está deixando de ser dita, de ser experienciada, de ser vivida, de ser contada. E se ela deixa de ser contada, ela não existe, né?
ela precisa ser contada para entrar no repertório de existência dela, né? Para encontrar as vizinhanças, as comunidades, né? Então eu gosto muito de imaginar, e não é imaginar, é bem evidente assim, né? A dramaturgia enquanto lugares de falas, sabe? A dramaturgia me parece que pluraliza o plural, sabe? Assim, realmente, né? Eu concluí agora as atividades lá com os autores e autoras do Núcleo de Dramaturgia. São 14 textos que não estão seguindo padrões de como deve ser a dramaturgia. São investigações específicas de cada autor, cada autora, que se nutrem de repertórios inúmeros, mas que, sobretudo, estão perseguindo aquilo que eles sentem naquele momento que eles gostariam de compor. E, obviamente, atrelando a isso algo deles, um modo deles de olhar, de reunir coisas, de escrever imagens e discursos, né? Então, veja, é propriamente lugares de falas inúmeras, né? Não tem ninguém ali escrevendo Antígona de Sófocles, porque não é o caso, meu amor. Antígona de Sófocles está lá, quem quiser ler, é maravilhoso, é lindo, é isso, é aquilo, mas e o que você quer escrever, né? Como você quer escrever, né? Eu acho que isso está... Eu não sei, eu tenho visto isso com olhos muito atenciosos e achando isso muito forte e muito importante no momento que a gente está vivendo, assim, de poder possibilitar vidas, né? Existências, modos de fala, né? Enfim. É isso, movendo as placas tectônicas dessa porra toda. até me perdi aqui. Quer tentar ligar de novo? O André mandou um áudio. Vamos escutar? Vamos escutar. O André está chegando em Barcelona. Ele mandou uma mensagem aqui. Oi, Li. Eu não consegui atender, estava aqui na rua, tô chegando em Barcelona, eu e a Ana. Tá tudo bem? Me conte. Beijo. E daí ele me faz a pergunta. Ele fez a pergunta. E ele faz a pergunta. E ele faz a pergunta, tá tudo bem? Eu acho que a Lígia tinha que responder. Responde, Lígia. Aqui? Você, sim. Peraí. Oi, meu amor, tudo bem? Que saudade que eu tô de você, que feliz que você tá aí com a Ana. Vão entrar em residência agora, né? Olha só, eu te liguei porque estamos aqui, eu e Diogo Liberano. A gente está participando de um podcast e no podcast, na metade do podcast, perguntaram para quem a gente gostaria de ligar para perguntar: oi, tá tudo bem? E escolhemos eu e o Diogo ligar para você, porque a gente, né, apesar da gente sempre se falar, a gente sente muita falta, muita saudade de você, porque já que estamos aqui falando de dramaturgia, por que não ligar para esse dramaturgo maravilhoso? Um beijo, querido, tô morrendo de saudade, aproveite, um beijo na Ana também. Que amor, que amor. Declaração de amor. O André escreveu para mim também, ele falou: oi, amigo, tô aqui chegando em Barcelona, tudo bem? Gente, isso é muito... Isso é que é amigo, hein? Isso é que é amigo. Ele pergunta se tá tudo bem, olha aí. Ele é demais. Viu? Isso sim. O último bloco chama Dicas Calientes. É um espaço que a gente cria aqui de compartilhamento de coisas que vem reverberando em vocês, coisas que vocês têm lido, visto, seguido, falado, que é legal para compartilhar com as pessoas que estão ouvindo. Eu acho que a ideia de rede mesmo, de que daqui eu escuto e vou para outro lugar, e vou e sigo e penso e vejo outros lugares, ela é muito legal, ela expande essa experiência que a gente está tendo aqui. Então, eu abro aqui o espaço para vocês compartilharem as dicas calientes de vocês. E aí, Lizinha, eu separei uma dica caliente. Mira! Que lindo! Mas foi uma só, e eu acho que ela vem bem a calhar. É um livro e é uma dramaturgia brasileira, isso é importante de dizer, escrita no final da década de 60, início da década de 70. Eu escolhi essa dramaturgia porque eu voltei a ela no passado para estudar, passado muitos anos desde que eu li pela primeira vez, eu era muito moleque quando li,
e fui ler de novo, né, com outra vida, ensinando dramaturgia, e fui ler para estudar com uma turma de alunos, que é o Rasga Coração, do Valdo Viana Filho, que eu gostaria, na verdade, de indicar essa leitura, eu vou falar por quê, mas eu gostaria de indicar a editora, e gostaria de indicar, caso seja possível, que comprem o livro da editora Temporal. Eu não tenho nenhuma filiação, não sei nem quem são, mas eu estou indicando essa editora porque é uma editora que publicou algumas obras do Vianinha, está começando a publicar mais dramaturgias. O livro é belíssimo e eles fizeram uma coisa que eu quase acho que poderia ser feita sempre, que é, eles publicaram o Rasga Coração, a dramaturgia, em 2 volumes. No primeiro volume você tem a dramaturgia e no segundo você tem o dossiê de pesquisa, que é um volume desse tamanho. E no dossiê de pesquisa, você entra em contato com uma pesquisa vasta que o autor e uma amiga jornalista fizeram sobre os mais diversos assuntos, sobre a história do Brasil, do mundo, sobre os assuntos que estão dentro da dramaturgia, sobre as gírias faladas no Rio de Janeiro em décadas específicas, sobre as músicas, sobre as manchetes, as principais notícias, acontecimentos no mundo. E eu achei belíssima essa edição, justamente porque ela vingou uma coisa que as pessoas muitas vezes não veem, né? Que é o tamanho de um processo criativo em dramaturgia, o quanto uma autora e um autor vasculham, escrevem, inventam, pesquisam coisas inúmeras que você, talvez, lendo o texto, jamais vai saber, né? Fora isso, é uma dramaturgia... Eu quis voltar a ela por achar que estamos precisando, mais uma vez, estudar a história do Brasil, mas não há história do Brasil, há as histórias que foram escritas no Brasil por brasileiros, né? Então eu acho que foi muito válido, muito feliz para mim, pensando o Brasil hoje, ler uma dramaturgia da década de 70, que foi censurada, que foi encenada pela primeira vez só depois que o autor faleceu, e que traz ali um Brasil ambivalente, que eu li e falei, meu Deus, esse é o Brasil, a gente ainda está lutando contra essas coisas, contra essas violências, contra essas corrupções inúmeras, né? Então foi muito prazeroso em 2020, eu li de novo ano passado, foi muito prazeroso em 2020 ler um texto que eu poderia chamar de velho, antigo, e perceber que ele faz operações formais com a linguagem, que a gente está mais acostumado a citar o Brecht, o Rainer Miller, e não o Vianinha, um autor brasileiro. Então, eu acho muito importante, achei relevante, não importante, relevante, dar essa dica caliente. Calientíssima essa dica aí. Rasga coração. Rasga coração. Eu trouxe 2 dicas calientes. Mas elas 2 têm a ver uma com a outra. A primeira é uma dica caliente que, para mim, cada vez que eu leio é caliente, e volta e releio, e leio de novo, e leio um trecho, leio de trás para frente, e para mim é muito pulsante, assim, que é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que ela vai tentar responder o que uma mulher precisa para escrever. Para mim foi muito revelador, assim, para mim tem a ver com quais são os fluxos de escritura que uma mulher tem a partir das vivências dela, né? Assim, tudo plural, nunca fechando, nunca é assim, mas ela lança perguntas e abre imagens e suposições sobre esse lugar do que uma mulher precisa para escrever, que para mim é muito importante, para mim sabe? Então fica aí a minha dica, porque cada vez que eu volto no texto, eu volto diferente e saio diferente da leitura, assim. Acho importantíssimo. E daí, nesse sentido, depois de ler a Virgínia, eu fui tentar entender também uma ancestralidade brasileira a partir desse lugar das mulheres que escrevem dramaturgia. E tô desde o início do ano comprando enlouquecidamente, ficando pobríssima, mulheres dramaturgas ao longo da nossa história recentíssima, assim, né? Então, comprei Renata Palottini, comprei Isabel Câmara, mas não comprei porque não tem disponível, e é um livro lindo que eu tô lendo, As 11 Peças da Leila Assunção,
que é incrível, né? O que a gente mais conhece, que é mais famoso, é o Fala Baixo, Senão Eu Grito, que ela, sim, é a dramaturga que vai se colocar num campo bem de escrita feminina, né? Apesar das outras todas já tocarem em lugares femininos, assim, de pensar a mulher na dramaturgia, a Leila, ela vai de fato se colocar nessa posição, escrever sobre isso e assumir esse espaço, assim. Então, tô lendo, não tem mais disponível, eu peguei na biblioteca, então, assim, tô divulgando também para a gente pensar algum movimento de reedição desse material, porque senão a gente só fica aí circulando PDFs e tal, mas a Leila Assunção é incrível, fica aí a minha segunda dica caliente. Nossa, essas dicas foram de rasgar o coração mesmo. Eu estava até anotando, olha que tola, estava anotando a dica, sabe? E depois pensei, nossa, esse podcast vai continuar aqui. Eu posso, então, aproveitar que a Lígia deu duas, porque eu falei, vou selecionar só uma, mas eu fiquei super em dúvida sobre qual selecionar, e aí eu, obviamente, escolhi uma dramaturgia. Mas tem um importante artigo da Leda Martins, que eu acho que conversa muito com um pouco do que a Lígia trouxe hoje, que eu acho que é bem forte, que se chama Performances da Oralitura, Corpo, Lugar da Memória, que é um texto acachapante, assim, para discussão, para a discussão que a gente está tendo hoje, ou está buscando, né, está sentindo que está se abrindo, assim. É um texto muito... Enfim, eu não estou falando de dramaturgia, né, mas eu estou falando da língua, da literatura, né, dessa relação, e eu acho que tem muito a acrescentar, assim, e sobretudo por ser uma autora mulher brasileira que tem escrito, que tem muita coisa que eu não sei, eu estou começando a descobrir agora, eu nem sabia. Então, também estou sendo muito... Isso está sendo por conta do doutorado, assim, né? Estou tentando parar de referenciar os europeus um pouco, porque eles eu já trago na bagagem, sabe? Então, na prateleira, né? Então, está sendo muito legal olhar para o Brasil, quem escreve sobre dramaturgia, o que já foi escrito. E aí a gente vê a quantidade, né, de texto que a gente não encontra mais, né? Você tem que vasculhar. Ano passado eu fiquei um tempão tentando comprar uma peça da Maria Adelaide Amaral, consegui um livro super velho, uma dramaturgia linda chamada A Resistência, de 1975, entendeu? É muito, muito interessante, Liginha, a gente até depois conversar mais sobre isso, assim, né? Publicar dramaturgia, mas também as outras, né, que a gente não tem tanto acesso mais, né? Você não acha nenhum PDF, né? É dificílimo encontrar, né? E é uma produção brasileira, né? Assim, que a gente tem. Mas, enfim, dei duas dicas. Maravilha, maravilha. Querida e querido, a gente vai chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria, assim, com o coração cheio de vontade de falar mais e de encontrar mesmo com as pessoas, cruzar olhares, mas, assim, muito satisfeita por esse momento aqui nessa plataforma mesmo. Agradecer a presença de vocês dois e pedir para vocês aí acompanharem a gente, verem as outras pessoas que vão vir daqui a pouco, e agradecer também por esse ser o primeiro, por a gente estar descobrindo, por a gente estar se entendendo, por ter sido tão caloroso e tão bonito. Obrigada mesmo, obrigada, Lígia. Imagina, Maíra, eu que agradeço demais o convite, a confiança, para a gente estar aqui abrindo os trabalhos, que é muito importante, achei muito linda a iniciativa, agradeço demais, e ainda mais também por trocar com o Diogo, que é meu amigo querido, dramaturgo e professor que eu admiro tanto, assim, então foi um encontro nos quadradinhos, né, mas um encontro muito potente e que me dá um quentinho no coração. Obrigada mesmo. Sim, eu agradeço muito também, adorei a iniciativa, com certeza vou acompanhar, e é isso, um prazer estar com a Lígia, que, enfim,
já nem sei o que dizer, mas a gente ama essas conversas, a gente se diverte porque elas não acabam, né? Não Parece acabam. Que essas conversas são uma coisa assim, não sei o que a gente faz depois, né? Tomar cerveja sozinho, mas enfim, depois a gente dá um jeito de tomar junto, mas é muito bonito, assim, a disponibilidade para a gente ir abrindo, né? A gente não tem vocação para fechar nada, né? A gente gosta de abrir conversa, abrir assunto. Adoro. E é muito bonito. E aí é muito bom a proposta de vocês, é muito bem-vinda. Agradeço com certeza imensamente. Para mim é um prazer estar aqui. E com certeza vou acompanhar, óbvio, porque se já fomos os calouros, né? Já estamos sentindo que o negócio foi caliente, então vamos adiante. E eu que não sei dar fim nas coisas, tenho que dar fim nesta coisa e terei que dar fim em todos os episódios e parar a conversa. É algo assim bem complicado para a minha pessoa, vocês saberiam. Então é isso, amores. Obrigado. O podcast Por Trás da Cena é uma iniciativa da Flutua Produções e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc. Agora eu vou apresentar para vocês a equipe que está por trás de tudo isso. O produtor e idealizador Gilmar Kaminski, na edição de som, vinhetas e palpites, Álvaro Antônio, comunicação da Plateia, Comunicação e Arte e projeto gráfico da Camila Villanova e Victor Uchoa. No próximo episódio, eu converso com a atriz Patrícia Cipriano e com o ator Pablito Pucars. Aí eu vou lá, não sei lá em Brasília, vou trabalhar, vou ser prostituta. Vou ser prostituta, aí eu posso matar os caras. Assim, nesse lugar. E aí eu falei, cara, muito trabalho, vou ficar aqui. Você acabou de ouvir Por Trás da Cena. Espero vocês semana que vem. Beijo. Fui.